Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para continuarmos o nosso papo de quê? O nosso papo sobre dependência química. Estamos falando aí do álcool, do alcoolismo, e agora entraremos numa segunda parte, onde nós vamos ver a questão da metabolização do álcool no corpo humano. Até então, nós temos falado da atuação do álcool no sistema nervoso central, que vai nos remeter à vertente psiquiátrica da sua atuação. Mas o álcool, como um elemento químico, ele adentra ao organismo, circula através da corrente sanguínea por todo o organismo, passando pelos vários órgãos e depois é eliminado. Este um caminho natural. Só que neste caminho, ele percorre um circuito onde ele é trabalhado para a sua eliminação, principalmente pelo fígado, e também ele, como dissemos, passa pelos vários órgãos do corpo humano e pode trazer também, com o seu uso abusivo, consequências danosas, consequências drásticas para todos esses órgãos aí internos do corpo humano, tais como fígado, coração, pulmões, etc. Bom, vamos então ao percurso, que o álcool faz ao adentrar o corpo humano. Ele é ingerido pela boca, naturalmente, e vai cair no estômago, passar pelo esôfago, cair no estômago, cair na corrente sanguínea, passar pelo cérebro e percorrer os vários órgãos do corpo humano. E ele tem que ser eliminado de alguma forma. As três formas mais comuns de eliminação é através da urina, através do suor e através dos pulmões, Daí nós termos um problema, do hálito, do mau hálito, que as pessoas que usam o álcool em excesso, normalmente o alcoólico, tem mania de usar algumas artimanhas, digamos assim, para disfarçar esse mau hálito, perante o chefe, perante os amigos, perante a família, Então ele vai se utilizar de balinhas de canela, house, etc. Mas como parte da eliminação do álcool é através dos próprios pulmões, essa tática aí praticamente vai por água abaixo, E não há como a balinha e o house chegar
até os pulmões naturalmente. Então, vamos a forma correta, né, que o álcool é eliminado pelo organismo. Através do fígado, né, ele é quebrado, né, ele é, digamos, diluído, né, mudado a sua composição para que possa ocorrer uma eliminação sem maiores traumas. As pessoas que já ingeriram bebidas destiladas fortes, né, tipo cachaça, vodka, tequila, né, sabem que estas bebidas entram no organismo, né, queimando, né, chega ao estômago e ele está dotado de mecanismos que é capaz de amparar este álcool aí, apesar de o estômago também ser prejudicado pelo uso excessivo de álcool. De regra, pode ocorrer aí gastrites e outros problemas nessa área. Mas no estômago também é fabricado uma enzima de nome desidrogenase alcoólica. Essa enzima vai ser utilizada no fígado para quebrar o álcool, né, e transformá-lo em aldeído, depois lá na ponta da linha em acetato, e ele ser eliminado pelo organismo, né, principalmente pela urina. Acontece que essa enzima, né, a desidrogenase alcoólica, ela pode funcionar mal em alguns casos. A desidrogenase alcoólica não, esta tem por obrigação funcionar, né? Senão o indivíduo ficaria bêbado para sempre. Depois da ação da desidrogenase alcoólica, transformando o álcool em aldeído, entra uma segunda enzima em funcionamento. Essa enzima, né, é chamada de acetaldeído desidrogenase. E essa sim pode funcionar mal. Se em alguns casos, em algumas raças, né, no caso aí os asiáticos, os índios, né, tem costumam apresentar problemas em relação ao funcionamento dessa enzima, e aí o aldeído, né, por ser tóxico, ele vai ocasionar ou ressacas muito fortes, né, ou mesmo uma indisposição com relação ao consumo do álcool. Assim sendo, é preciso notar também que o uso abusivo de álcool vai fazer com que essa
esta segunda enzima que vai trabalhar aí na eliminação do álcool, ela pode, além de não funcionar bem, por uma questão genética até, conforme dissemos, mas o uso excessivo do álcool vai torná-la também prejudicada. E aí, né, o fígado irá ficar sobrecarregado e pode se tornar até um órgão cronicamente enfermo. Daí virem as doenças hepáticas ocasionadas pelo álcool, pelo alcoolismo. Então, repetindo, a forma, né, ou fórmula que o organismo encontra para eliminar o álcool, né, é basicamente através do fígado, através de uma enzima chamada desidrogenase alcoólica, que transforma o álcool em aldeído. Aí entra uma segunda enzima, aceta-aldeído desidrogenase, que vai transformá-lo em acetato, e aí dessa forma ele irá ser quebrado e eliminado. O mau funcionamento, né, desta segunda enzima, ou o uso excessivo de álcool, irá provocar então a intoxicação do fígado. E ainda é importante salientar, neste caso desta enzima, a questão das mulheres, né? Não estamos aqui numa vertente preconceituosa. É algo biológico, né? Portanto, da própria natureza da mulher. Ela, por ter um maior volume de gordura no corpo, então ela retém o álcool por mais tempo e com isso ela sobrecarrega a acetoaldeído desidrogenase. E neste caso aí vem as consequências, né, que nós podemos dizer então inicialmente numéricas. Podemos dizer que um copo de cerveja um copo de cerveja para um homem equivale a 2 copos de cerveja para uma mulher, mais ou menos nessa proporção. Portanto, elas ficam expostas, né, a terem problemas hepáticos num tempo muito mais curto do que os homens, no caso do alcoolismo, né? Além de que pode contribuir para outros aspectos, né, negativos no corpo feminino, influenciar no caso do câncer de mama, né, os cânceres de uma maneira geral. Essas enzimas que nós dissemos são extremamente importantes para a eliminação do álcool
no organismo humano. E é dessa forma que se opera, né? Através da biologia. Entretanto, mais uma vez, o uso excessivo, né, do álcool, além de comprometer esse processo de eliminação do álcool no organismo, vai provocar, né, uma intoxicação que, durante a circulação desse álcool, conforme havíamos dito, pelo organismo como um todo, pelos vários órgãos do organismo, poderá trazer danos a todos todos os órgãos internos do corpo humano, né? Então aí surgirão vários problemas. No coração poderá provocar problemas tais como o infarto agudo do miocárdio, né? Elevar a pressão arterial, e poderíamos ter acidentes vasculares cerebrais em decorrência também da pressão alta. São inúmeros os malefícios que o álcool pode ocasionar a cada órgão interno. E pior, né? Por uma questão de desconhecimento e também por uma questão, né, de protecionismo, né, até das pessoas que estão à volta de um alcoólico, né, procuram esconder, né, às vezes, a verdadeira razão pela qual este alcoólico ou esta alcoólica, né, passou por um problema grave. A gente tem visto no decorrer da nossa experiência, né, acontecerem acidentes vasculares cerebrais ou infarto agudo do miocárdio, com pessoas alcoólicas. E aí, ao você visitar ou abordar um determinado familiar dessa pessoa e perguntar o que aconteceu com ele, qual foi o problema, vão dizer: ah, não, ele tinha problema de pressão alta, né? E aí desencadeou, digamos, um acidente vascular cerebral, o popular derrame. Mas por trás deste derrame está lá a questão do alcoolismo. O indivíduo vai usando o álcool de forma exacerbada, né? Principalmente as bebidas destiladas, né? Elas têm o poderio de aumentar, né, a pressão arterial, aliada geralmente a uma alimentação desbalanceada, na verdade desregrada desse indivíduo, né? Então, aqueles alcoólicos, né, que nós conhecemos, né, por aí,
eles se utilizam de comidas, né, à base de tirar gosto, aquilo muito gorduroso, né, em condições que podemos dizer não ideais, né, e ao lado, né, da bebida destilada. A pressão arterial vai realmente aumentando, né, a pessoa já pode ter um fator genético ou clínico predisponente e sobrevém o resultado, o resultado negativo, né? O resultado às vezes trágico, que pode ser inclusive fatal. É muito grave, né? Olharmos por esse aspecto, pelo aspecto clínico, né? Pelo aspecto clínico, o que o álcool pode fazer, a pessoa pode fazer ao organismo humano. Então, não é incomum essa pessoa vítima do alcoolismo, né, chegar no momento em que ela pede ajuda ou que ela é empurrada pela família para ser ajudada, ela está em condições clínicas, físicas muito precárias. O indivíduo com o fígado afetado, né? Normalmente ele está inchado, né? Ele está edemaciado, ele está com os olhos amarelados, né? São os olhos ictéricos, né? O sinal de um mau funcionamento do fígado, né? O indivíduo apresenta úlceras, gastrites, né? O estômago também está afetado, o pâncreas, né? À beira de uma pancreatite aguda e, via de regra, é dessa forma que o indivíduo se apresenta no final de uma, digamos, carreira alcoólica abusiva. O motivo está aí, né? A intoxicação alcoólica, né? Porque o fígado ficará sobrecarregado, né? E as enzimas naturais, né? Produzidas no estômago e utilizadas pelo fígado estão prejudicadas, sobrecarregadas, não dão conta daquele excesso de álcool e as consequências surgirão. Nós vamos agradecer, vamos parar por aqui, não sem antes alertar, né, para essa questão do alcoolismo feminino, né? Em virtude de tudo isso que nós falamos, né, do mau funcionamento da acetaldeído desidrogenase na mulher, né, que vai lhe trazer muitos problemas, essa situação piora, né? Queremos salientar isso aqui.
essa situação piora quando ocorre a cirurgia bariátrica, hoje bastante comum, né, no caso das pessoas obesas, né? Então, no caso, se trata do público feminino, uma mulher já vítima do alcoolismo e depois com a cirurgia bariátrica, que também prejudica o funcionamento dessa enzima que quebra e elimina o álcool, a situação se torna muito grave nesse pós-cirúrgico se a pessoa volta a beber, seja ela homem ou seja ela mulher. No caso da mulher, principalmente, até porque devido à cirurgia inibir, né, a pessoa de comer excessivamente, como era o caso anterior, mas a bebida, né, esta desce de uma maneira fácil, tal qual antigamente. Só que vai aí sim levar a um quadro mais grave numa velocidade bem mais rápida e que pode levar, né, homens ou mulheres ao óbito, né, pós-cirurgia bariátrica, em decorrência disso que nós falamos. Então, para aquelas pessoas, né, que têm problema com o alcoolismo, ou às vezes não tinha antes e depois se encaminha para o alcoolismo, temos visto também, né, depois da cirurgia bariátrica, então uma atenção redobrada, né? É preciso que haja essa atenção redobrada por parte da pessoa, ou, se não por parte dessa pessoa, por parte daqueles que o rodeiam, sejam familiares, sejam amigos, né? É importante observar uma mudança na maneira de beber pós-cirurgia bariátrica. Isso poderá ser muito grave e poderá ser fatal. Então, seria aqui um alerta, né, que a gente daria em virtude de experiências que nós já tivemos, que nós já passamos, né, aí no decorrer do nosso trabalho frente ao alcoolismo, frente à dependência química. Nós vamos agora sim agradecer a todos, né? Pedir para que dê lá o seu like, se inscreva no nosso canal. Isso vai contribuir para que lá na ponta da linha possamos continuar trocando aqui as nossas experiências e, quem sabe, né, melhorando estas nossas trocas de experiências aqui no nosso bate-papo DQ. Muito obrigado a todos e a todas e tenham um bom dia. Continuaremos numa próxima oportunidade.